Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Este vídeo parece ser um pouco diferente do usual, mas na verdade até que se encaixa bem com os demais vídeos do canal e sinceramente, eu gostar muito de robôs. No entanto, algo tem que ficar bem claro em relação a esse vídeo. Eu não vou falar sobre todo o funcionamento e anatomia de um ciborgue. Se quiserem eu posso fazer um vídeo mais longo especulando como poderia ser a anatomia de um ciborgue. Esse vídeo vai focar mais nos tipos de ciborgues e como no geral eles funcionam. Então falarei um pouco dos níveis de ciborgues e só um pouco de sua anatomia. Agora que vocês entenderam, não irei perder tempo e vamos logo ver como funciona os ciborgues. Ciborgues são, de forma resumida, uma pessoa que possui partes de seu corpo substituídas por partes robóticas. É tipo uma fusão de uma pessoa com um robô. Eu sinceramente gosto desse conceito por ser uma pessoa mais aprimorada com partes robóticas. Tipo, você pode fazer muito mais coisa que uma pessoa normal, mas não tem todas as limitações de um robô humano. Então você se torna um super-humano. Isso é legal já que dá pra fazer um personagem virar um super, já que se for possível criar ciborgues, então qualquer um pode virar um ciborgue, na teoria, porque muitas vezes isso não acontece por só um único indivíduo conseguir se tornar um ciborgue. Outro detalhe curioso sobre ciborgues é que existem níveis que variam de quantas partes robóticas habitam seu corpo. Se seu corpo tiver, sei lá, uma lente de olhos tecnológica que te permite ver através das paredes, então você não será um ciborgue. Da mesma forma que um robô que possui algumas células humanas não é considerado um ciborgue. Ciborgue é como se fosse a transição entre duas cores, tipo laranja que surge quando se mistura vermelho e amarelo, mas quando transformamos em um degrade fica mais difícil determinar onde um começa e o outro acaba. Por isso que irei apresentar os tipos de ciborgues, como se eu lhe mostrasse os principais tons de laranja. Esses tipos de ciborgues são os que são praticamente humanos, com 95% a 75% de seu corpo sendo orgânico. Eles são basicamente deficientes que perderam partes de membros ou membros inteiros e utilizam membros robóticos para substituir aquele membro. Seus corpos possuem anatomia humana, tirando a parte robótica que dependendo do nível tecnológico pode ter nervos artificiais ou até células e sangue artificiais. Sendo assim os membros robóticos podem ser só acoplagens fáceis de tirar e não tão complexos, podendo ser até mais simples e limitados que membros originais, ou podem ser braços ultra-tecnológicos e complexos que são fundidos com os seus corpos e podem ter mais funções e mais capacidade que um braço humano comum. Esses braços ou membros podem até ter vida própria, podendo agir fora do sistema nervoso ou serem feitos de tecnologia, podendo mudar sua forma ou simular pele de forma mais eficiente. Mas não precisa ser aleijado para ser um ciborgue. Esses ciborgues podem ser pessoas que adicionaram um braço extra robótico, um chip no cérebro que se conecta com o sistema nervoso, etc. Para conseguir diferenciar alguém com um aplique tecnológico no corpo e um semi-ciborgue, basta ver a mudança que essa tecnologia faz em seu corpo. Vamos ser sinceros que uma lente que permite você ver as coisas mais longe é bem diferente de um olho robótico removível que permite você ver as coisas com o olho fora do corpo e ainda conseguir ver cores fora do espectro de luz e a km de distância. Esses ciborgues ainda são fracos, frágeis até, por serem humanos com partes robóticas e não super-humanos ou robôs super resistentes. Contudo, isso muda com o próximo nível. Estes são os humanos que possuem parte de seu corpo sendo orgânico e parte do seu corpo sendo robótico, com a parte humana correspondendo 75% a 50% de seus corpos. Essas pessoas podem ser casos onde todos os membros foram substituídos por partes robóticas ou com parte do corpo sendo danificado em um acidente que possa ter destruído alguns órgãos não tão importantes e danificado o corpo. Com isso eles podem ter partes robóticas 100% fundidas ao corpo ou partes removíveis também que podem até agir por conta própria ou serem hackeados.
Nesse ponto se deve ter cuidado ao inserir os membros, pois pode o corpo acabar os rejeitando, principalmente no caso de órgãos artificiais. A anatomia deles é, na essência, parecida com a humana, mas com partes metálicas e artificiais, substituindo algumas poucas tarefas. Também podem os ciborgues desse nível ser implementações de novas partes, como criar uma armadura robótica que se funde à pele da pessoa, ou uma estrutura de aranha que é implementada como um extensor corporal, por exemplo. Esse nível D difere do anterior por possuir sistemas mais integrados ao corpo que sejam de difícil remoção ou que sejam impossíveis de remover sem causar danos à pessoa. Esses são os ciborgues que possuem uma boa parte do corpo artificial, tendo apenas 50% a 25% de partes orgânicas. Essas pessoas podem ser as que sofreram acidentes fatais, mas que foram salvos graças à substituição por partes andrógenas, ou pessoas que se fundiram com estruturas robóticas imensas e complexas. No primeiro caso, a pessoa pode ter muitos órgãos artificiais e uma anatomia mais diferente, onde o foco está em manter o cérebro e os demais órgãos e tecidos remanescentes vivos, onde agora sistemas de energia biológica artificiais são usados apenas para manter essas partes funcionais, enquanto as partes robóticas podem funcionar com baterias ou geradores de energia próprios. Eles podem até mesmo ter uma separação entre as partes humanas e robóticas, como se fossem dois seres diferentes no mesmo corpo, por ambos os sistemas serem muito diferentes, mas terem que funcionar coordenados e em harmonia, ou os dois param de funcionar. Mas em contrapartida, a pessoa ganha muitas habilidades novas e maior resistência por ter maior parte do seu corpo sendo um robô. Além disso, elas podem sofrer ferimentos e danos maiores que não as mataram na hora, como serem cortadas no meio ou terem parte de seu corpo explodido. Mas além dos fundidos, também tem os ricos, que são os que não perderam membros, mas sim se fundiram com partes robóticas extras complexas, como uma armadura de guerra gigante, com seu corpo estando espalhado e fundido de uma forma bizonha com a armadura, onde os dois são um só e já não dá pra restaurar, transformando essas pessoas em armas vivas. Esses são para os casos de ciborgues onde apenas a cabeça ou o cérebro são orgânicos, com apenas 25% a 5% do corpo sendo feito de partes orgânicas. Nesse tipo de ciborgue, seu corpo foi tão destruído por uma explosão para um semelhante, ou simplesmente acabou substituindo o seu corpo por robô, que apenas a sua cabeça, ou talvez só o seu cérebro seja orgânico, com todo o resto sendo máquina. Nessa situação, a pessoa possui um corpo muito mais complexo e uma anatomia semelhante à humana, mas com diferenças, podendo ter alguns processos funcionando de forma mais precisa e eficiente, como a produção de energia a partir de alimentos ou respiração. Na verdade, a pessoa nesse nível se torna praticamente imortal, afinal de contas, seu corpo é quase todo máquina, então qualquer dano que não seja mental pode ser reparado, e praticamente todas as doenças que não afetem o cérebro são inatingíveis a esse corpo, que possui uma resistência muito maior que o de um ser humano normal. Nesse nível se mostra bem na ficção, no caso de acidentes onde só a cabeça sobra, mas às vezes o corpo ainda pode estar ali, mas completamente fundido com um Megazord, semelhante ao caso anterior, onde já não se pode identificar partes orgânicas naquele ciborgue. Esse é um caso mais raro que foge do conceito de ciborgue, mas, levando pro fato que um ciborgue é apenas a fusão de um robô com um humano, então conta. Nesse nível é onde apenas a consciência ou aspectos de personalidade ou simplesmente desejos de uma pessoa são colocadas em um cérebro artificial de uma máquina, tendo assim cerca de 5% de partes orgânicas no máximo, mas na maioria das vezes nem tendo partes robóticas. Nesse caso, imagina que numa explosão atômica o filho de um pesquisador morreu. Contudo, o pesquisador tinha feito uma cópia da mente de seu filho e a inseriu num robô idêntico a ele. Tecnicamente esse robô não é um menino, e realmente não é ele, nenhuma parte do menino sobrou, contudo, suas memórias e talvez sua consciência tenha sobrado.
Sendo assim, ele ainda seria considerado um ciborgue. E para deixar a discussão ainda mais lascada, imagina se esse ciborgue tenha recebido a alma do garoto, como se o fantasma do menino tivesse incorporado o robô que nem FNAF. Ele ainda seria um ciborgue. Você pode argumentar que não, já que não há nenhuma parte do garoto no robô, apenas uma projeção dele, ou algo que não seja necessariamente físico, ele não tá lá de verdade. Mas o robô tem as memórias e sente como se fosse um menino e, considerando que um ciborgue é como a focal de um robô com um humano, então ele seria um ciborgue, por ser a fusão de um robô com a alma ou memórias do menino. Essa discussão é bem confusa, mas mostra como os ciborgues são bem estranhos e diferentes. No entanto, o robô definitivamente não é um ciborgue e sim uma versão distorcida de uma pessoa, quando não há nada daquela pessoa lá. Algo que está se tornando cada vez mais comum de não haver pessoa por causa do uso das inteligências artificiais e do